web ouvintes, sejam todos bem-vindos novamente ao PSC Cast. Hoje a entrevista é com o Dr. Alexandre Romão Severino para falar sobre direito previdenciário e em especial sobre aposentadoria especial. Eu vou passar aqui a palavra para o Dr. Alexandre para ele se apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho sobre o direito previdenciário. Bom. Novamente o Dr. Alexandre, né? Algumas entrevistas já com o Dr. Alexandre aqui. Para quem ainda não me conhece, então Alexandre Romão Severino, sou advogado especialista aqui no Porto Severino e Cunha, faço parte da equipe de direito previdenciário, né? Sócio da empresa, sócio fundador também. E vamos lá para esse bate-papo bem bacana, falar um pouquinho aí sobre aposentadoria especial, tirar algumas dúvidas, as peculiaridades aí relacionadas à aposentadoria especial. O Dr. Alexandre fez uma breve apresentação, né? A grande maioria que nos ouve, que nos assiste, já conhece o Dr. Alexandre. Eu queria que o Dr. Alexandre falasse um pouquinho para a gente, para que as pessoas entendessem o que é a aposentadoria especial, né? O que é e quem tem direito à aposentadoria especial. Para que as pessoas, porque muita gente trabalha acredito, com insalubridade, com periculosidade, e às vezes nem sabe que tem direito à aposentadoria, como que é feito o cálculo, de que forma que ele tem esse direito, né? Então, que primeiramente tu tentasse, né, de uma forma mais simples, para que as pessoas entendessem o que é a aposentadoria especial. Sim. Bom, a aposentadoria por tempo de contribuição é a mais conhecida, né? Então, a pessoa exerceu ali determinado tempo de contribuição, 35 anos o homem, 30 a mulher, ele consegue se aposentar. A aposentadoria especial, ela veio como uma forma de tentar minimizar um pouco os danos causados pela atividade da pessoa. Então, reduzir um pouco o número de contribuição, o tempo que a pessoa tem que trabalhar para conseguir se aposentar um pouco antes. Então, a aposentadoria especial é uma aposentadoria concedida àquelas pessoas que trabalham expostas a algum agente nocivo à saúde. Então, agente químico, agente físico, ruído muito alto, calor muito excessivo, produtos químicos ou até mesmo exposição aí à sua integridade física, né? Então, atividade perigosa, alta tensão, inflamáveis. Então, tudo isso dá direito à aposentadoria especial. A pessoa se aposenta com um tempo reduzido de tempo de contribuição. Podemos dizer que, na verdade, se eu trabalho no ambiente insalubre, eu vou trabalhar por um período melhor e se aposentar mais cedo, vamos dizer assim. Se aposentaria mais cedo. Se aposenta mais cedo. Uhum. E todo trabalhador que tem contato com a insalubridade, com a periculosidade, como é que é? Ele tem direito a isso? É feito um cálculo? Como que ele sabe que ele tem direito à aposentadoria especial? Eu acho que dentre as aposentadorias, a aposentadoria especial de fato é a mais complexa, né? Porque às vezes a pessoa acha, não, mas eu tenho o PPP, que é algo que a gente vai estar falando mais para frente, né? Que é o perfil profissiográfico previdenciário. Então é um formulário fornecido pela empresa e que descreve ali qual que é a atividade desse colaborador, né? Só que o simples fato da empresa dar esse PPP não quer dizer que ele tem direito à atividade especial. Então, ele trabalha numa empresa onde tem um agente nocivo, ele tem essa exposição ao agente nocivo, só que muitas vezes a empresa oferece um EPI, então ele utiliza um equipamento de proteção que elimina essa insalubridade, e daí já não dá direito à aposentadoria especial. Então, a aposentadoria especial é quando é comprovado o dano, né? Então, a pessoa tem direito à aposentadoria especial se está exposta e, de fato, há um dano à saúde, né? Por essa exposição. Então, tem que sempre olhar o caso concreto, porque tem que analisar o PPP, ver se o PPP foi elaborado de acordo com as condições de trabalho, ver se, de repente, consta ali que a empresa oferece o equipamento de proteção, mas, de fato, ela utiliza esse equipamento, se ele é trocado, se ele é fornecido na quantidade necessária, né, que precisa. Então, são vários fatores que tem que analisar para ver se a pessoa tem ou não tem direito à aposentadoria especial. Legal. Para quem está nos ouvindo, de repente, eu sei que muita gente não sabe nem o que é o PPP, né? Mas o PPP é um documento que a empresa te entrega. Lá está um formulário, né? Um formulário com as funções do funcionário, né? Isso. Dizendo qual é a função que ele exerce, como que ele exerce, se lá essas funções insalubre, algo parecido assim. Isso. Toda a descrição ali do facilitador, e daí vai ter a descrição da atividade em si, e daí vai ter o fator de risco.
Então vai dizer se ele é exposto, por exemplo, a um agente químico, qual que é o agente químico, qual que é a intensidade, e depois vai ali para a questão do equipamento de proteção. Então nesse formulário também vai constar se é o fornecido o equipamento de proteção, as trocas, quem que fez ali o monitoramento, então o profissional que fez esse monitoramento. Então esse PPP é um formulário que ele é indispensável para fazer o pedido de aposentadoria especial. O INSS ele vai analisar se a atividade é especial ou não a partir do PPP. A empresa é um documento que a empresa é obrigada a fornecer ao colaborador, né? Então sempre que ele solicitar, a empresa é obrigada a fornecer. Se acontecer da empresa não fornecer, né, esse documento, é possível requerer por meio do advogado, né, entrar com uma ação judicial, mas é difícil a empresa que se recuse a fornecer, porque de fato é um documento obrigatório, né? Ainda, né, para que a gente não saia do PPP, eu tenho duas perguntas para que eu não me esqueça, né? Uma em relação à exceção, né? É que tu falou ali que algumas quando é fornecido o EPI correto, e esse EPI ele elide, né? Ou seja, ele tira a insalubridade, ele não teria direito à aposentadoria especial. Isso é geral ou tem exceções? Porque até pouco tempo tinha o entendimento do STF em relação ao ruído. Isso. Pode falar somente sobre o ruído. Ah, tá. Houve essa decisão do STF, então hoje é pacificado já, né, que independente da utilização do equipamento de proteção, quando é relacionado ao ruído, se ele está acima do limite de tolerância, tem direito ao reconhecimento da atividade especial, né? Então, hoje, por exemplo, o que é exigido, né, tu pode ficar numa jornada de 8 horas num limite de 85 decibéis. Então, se você olhar no PPP e ver que supera 85 decibéis e trabalha numa jornada de 8 horas, a sua atividade é especial, independente da utilização ali do equipamento de proteção. Então, para quem está nos ouvindo, né, se você trabalha em um ambiente insalubre e a insalubridade é causada pelo ruído, ou seja, né, você usa abafador de ouvido para que isso seja elidido, ou aqueles plugs, então você provavelmente é um trabalhador que tem direito à aposentadoria especial, porque também já é algo definido, já tem uma decisão ali do STF que fala sobre esse assunto. E para que não me esqueça também sobre o PPP, porque a gente vê muitos trabalhadores em que ou o PPP ele está preenchido de forma incorreta, certo? Ou algumas empresas, e as empresas se negam a fazer as alterações ou algo assim, né? Nesse caso, o trabalhador ele sabe que o ambiente dele é insalubre, que ele tinha direito lá à insalubridade, ou mesmo que ele recebia, mas no PPP não tem que era insalubre, ou que eu dizia que era elidido e tal. Como que esse funcionário ele faz, né, para que ele consiga ter esse direito respeitado? Eu acho que é aí que entra a figura do advogado, né? Então é uma demanda complexa. Via de regra não se consegue reconhecer no INSS, é muito difícil o INSS reconhecer uma atividade especial, então a gente tem que dar entrada no pedido de aposentadoria com o PPP. O INSS analisa, o critério deles ali, eles têm um grau de exigência ali muito alto, então muito formal, né? Então se o PPP tiver qualquer erro, de repente não consta ali o NIT de quem produziu esse laudo, ou o profissional em si não era um profissional habilitado, ou faltou alguma informação, eles já vão recusar ali o reconhecimento. Então seria de fato na justiça, né? Então tem que procurar de fato um profissional, não desistir ali na via administrativa, e é muito comum a gente pegar PPPs ali que de repente não supera os 85 decibéis, que é o caso que a gente estava conversando sobre o ruído, né? E quando a gente entra na justiça, pede uma perícia na empresa, a gente consegue reconhecer que o ruído, na verdade, ele estava acima. Às vezes o profissional que fez essa aferição na época não constatou os 85 decibéis, mas depois a gente, posteriormente, vai lá fazer uma análise e consegue reconhecer, né, esse período mais alto. Então, aqui, né, em Biguaçu, onde a gente está gravando hoje esse podcast, já tivemos aqui em várias empresas de plástico, né, que é muito comum, temos a Implac, a Plastic, Plasticon, então várias empresas aqui que trabalham e já fizemos aí perícia, acredito que em todas elas, e a atividade não muda muito. Então, um setor de impressão ali que a gente vai na Implac, que é insalubre,
tu vai na Plasticon também tu vai na Plasticon, na Plastic também porque tem um contato com agente químico, né? Então, via de regra, a gente consegue reconhecer, e o ruído nesses setores também é muito alto, né? Por isso que hoje, cada vez mais, as empresas também estão tomando esse cuidado para um profissional, por exemplo, que trabalha num valvulado, para ele não ingressar no setor de impressão. Então, acabaram mudando até alguns setores, para um não passar por dentro do outro, para não constatar ali a insalubridade para todas as atividades. Então, não é o simples fato, né, de eu trabalhar, por exemplo, na Implac, que vai reconhecer o direito à insalubridade. Não é todo mundo que trabalha na Implac. Sempre vai ser aferido de acordo com o profissional, no setor que ele trabalha. Então, esse profissional trabalha no valvulado, vão medir o ruído no setor do valvulado. Esse trabalha no corte-solda, vamos ver o ruído no setor de corte-solda. E ali dentro, lógico, tem várias atividades, né, que alguns trabalham na atividade fim, mas tem os mecânicos, que daí, de repente, já tem mais o contato com a graxa. Então, cada atividade, né, então, por isso tem que sempre olhar o caso concreto. Não é o simples fato de trabalhar, mas às vezes a pessoa também trabalha no setor lá no almoxarifado, mas ela tem que passar pelo setor de impressão todo dia que vai para o trabalho. E assim a gente já conseguiu reconhecer alguns casos de periculosidade, por exemplo, porque só o fato de tu atravessar todos os dias pelo setor que é perigoso, já pode configurar também a questão da atividade especial, né? Por isso que é bom sempre procurar um advogado, né? Um advogado especialista na área, que vai conseguir, né, conversar, ver como que funciona a dinâmica, como que é a empresa, né? E o caminho que tu percorre, qual o tempo de exposição, os equipamentos de proteção. Então, são várias variáveis, né? Várias coisas que têm que serem analisadas, né? Até aproveitar, que até eu estou ficando curioso, né, com o bate-papo aqui. E duas situações, né? Porque tu falou para mim, aqui na maioria dessas empresas, realmente a gente, quando vai acompanhar a perícia, sempre tem autorização de abafador. Então, de ouvido, provavelmente porque tem ruído acima do permitido. Se ele tem contato com esses ruídos, com os decibéis acima do que é dito na legislação, que tem direito à aposentadoria especial, então a maioria das pessoas que trabalham nessas empresas, que usam um abafador, elas provavelmente teriam direito ou não, porque talvez não estaria acima dos decibéis ali. Teria que olhar. Teria que olhar também, né? Porque às vezes a empresa... Lógico, se ela já fez um laudo, porque via de regra essas empresas ela tem um laudo, né? O PPP ele é elaborado com base num laudo. Então a empresa que você trabalha, né? O exemplo que a gente está citando, a questão da Implac, por exemplo. A Implac vai lá e contrata uma outra empresa que produz esses laudos. Ela vai lá nessa empresa e vai aferir qual que é o nível de decibéis aqui dos ruídos, né? Então, se for um setor que não tem insalubridade e o profissional ele não circula pela empresa, eles não vão dar. Por exemplo, eu já cansei de ir lá e o setor administrativo ninguém usa abafador, porque é um setor que não tem o ruído, né? Então, mas se esse profissional sair daquele setor e ingressar num setor que tem um ruído alto, ele já tem que usar o abafador. Então, lógico que vai variar de acordo com a empresa, né, com o que eles determinam, mas vejo que eles fornecem os equipamentos de proteção para os setores insalubres de fato, né? Então, o setor oferece ali um ruído acima do limite de tolerância, é obrigatório a utilização do equipamento de proteção, né? E apesar de ele não ter direito adicional de insalubridade, porque ele usa o abafador de ouvido, ele provavelmente teria direito à aposentadoria especial. Sim, tem direito à aposentadoria especial. Por causa do ruído, como a gente conversou aqui no começo, né? Isso. E outra coisa, eu aproveitando como tu falou aqui, porque realmente é algo complexo. A gente está falando aqui, o Alexandre é especialista, tem mais aí de 15 anos né, vai fazer 15 anos agora de trabalho nessa área, então realmente é algo muito difícil. Eu acredito que até o próprio Alexandre às vezes encontra dificuldade pelas mudanças, tudo, isso, né, que vem acontecendo, né? Mas a importância do planejamento previdenciário, né? A pessoa que trabalha numa empresa dessa, ela já pode saber se ela tem direito ao especial hoje, né? O que ela pode fazer, a documentação que ela já pode ir arrumando, deixando pronta, para que futuramente ela já esteja tranquila com a aposentadoria dela, porque já viu tudo com antecedência, fez um planejamento. Conta um pouquinho para quem está nos ouvindo de que forma que a pessoa faz isso e como que acontece, né? E a importância do planejamento. Sim. Até antes, Jonathan, de falar sobre o planejamento, né? Eu acho que a gente pulou uma etapa importante que eu esqueci até de falar sobre as mudanças, né? Não sei se estava também na sequência aí das tuas perguntas, mas hoje a aposentadoria especial, a principal é aos 25 anos de tempo de serviço, né? Então a pessoa tem 25 anos de exposição a agente nocivo
E com a mudança da lei em 2019, que veio a emenda constitucional 103, né, ela trouxe algumas alterações significativas na aposentadoria especial, porque antes bastava os 25 anos de atividade especial, você conseguia se aposentar independente da idade. E hoje tem uma idade mínima de 60 anos e para ambos os sexos. Então, independente se tu é homem ou mulher, vai ser os 60 anos e com 25 anos de atividade especial. Tem os casos também de concessão aos 20 anos de tempo de serviço especial e aos 15. Só que é bem limitado, né? Mais para quem trabalha em Minas, então são casos mais isolados. O comum, de fato, é a aposentadoria aos 25 anos de atividade especial, né? Então, são duas exigências hoje, não é mais só os 25 anos. Tu tem que ter 25 anos de especial e mais a idade mínima, que é 60 anos, no caso de 25 de especial, né? Por que da importância do planejamento, né? Porque às vezes a pessoa espera até completar os 60 anos ou 25 anos de atividade especial para procurar um advogado. Só que às vezes o perfil profissiográfico dela, né, o PPP, que a gente vinha conversando até agora, ele não traz ali que a atividade é especial. Às vezes tu vai ter que entrar com uma ação para comprovar que aquela medição que foi feita lá na empresa não está correta, ou aquele equipamento de proteção que a empresa afirma que forneceu, na verdade não forneceu na quantidade adequada. E então são coisas que tem que questionar na justiça e são ações demoradas, né? Então, se tu hoje entrar com uma ação, né, e já para reconhecer esse período, quando tu for pedir a tua aposentadoria, esse período já está todo averbado no INSS como especial, então lógico vai facilitar muito, né? Se você entrar aos 60 anos, for entrar com pedido de aposentadoria especial para reconhecer o tempo especial e levando em conta que pode entrar aí em vários tribunais, pode levar aí 5 anos, tem ações de 10 anos, então tu vai ficar esse tempo todo esperando para se aposentar. Então o planejamento ele visa também fazer isso, né? Ver se já é um momento para entrar com esse pedido de reconhecimento de atividade especial, para não ter que esperar lá no futuro também. É até uma forma de saber se tu vai se aposentar ou não especial, porque tu já vai ter essa decisão antes, né? Então isso é bem importante. E às vezes quem está nos ouvindo pode achar que esses 25 anos tem que ser numa única empresa, né? E eu acredito que não deve ser bem assim, né? Vamos supor que a pessoa trabalhou aqui 10 anos na Implac, se mudou para Joinville, né? E lá tem a Tupi, trabalhou na Tupi também. Na Tupi também tem casos parecidos também, parte de indústria e tal. Como que funciona? É a mesma forma? Ele só junta os períodos? Isso. Como eu falei, né? Tem até o especial, ele tem aos 15, 20 e 25 anos de atividade especial, dependendo da exposição. A grande maioria é de fato aos 25 anos de atividade especial, que engloba tudo que a gente conhece, né? As indústrias, aí, o nível de ruído muito alto, o calor, agente químico. Então, tu trabalhar na Implac hoje, que é plástico, e tu vai lá numa metalúrgica lá em Joinville, tem a exposição à graxa, né? Nós já tivemos inclusive algumas ações também lá em Joinville, nós temos uma filial lá, então já fizemos. E até teve um caso bem bacana, que é legal trazer, até a gente estava conversando antes sobre equipamento de proteção, né? E hoje está cada vez mais difícil conseguir uma prova pericial. Então é difícil, os juízes não querem fazer essa prova pericial, né? Eles querem conceder de acordo com o PPP. Então se a empresa diz que a atividade não é especial, o juiz não reconhece a atividade como especial. Se a empresa diz que a atividade é especial, teve ali um ruído alto ou exposição à graxa, vai conceder a aposentadoria especial. Então, parece ser simples, né? Tu olhou o PPP, tu consegue. Se tiver favorável ao segurado, ele vai conseguir. Se não tiver, não vai conseguir. Então, o trabalho do advogado ele está mais em tentar desconstituir esse PPP. Lá em Joinville, nós tivemos um caso bem legal que o juiz ele não queria dar a prova pericial, né? Ele não queria conceder. E nós conseguimos ali, através dos equipamentos de proteção, ver que, na verdade, a empresa não concedia na quantidade adequada. Então ela fornecia, lá o caso aqui que eu estou até citando, ele trabalhava com graxa, só que ele utilizava o creme de proteção. Então existe um creme que você passa, que ele forma como se fosse uma luva na mão. Então, a luva ele protege, química, né? A luva química, isso mesmo. Então ele protege a mão da ação ali, né, do agente químico da graxa. E de fato estava lá. Ele concedia o equipamento, o funcionário assinou que recebeu. Só que daí eu fiz as contas e eu vi que calculando ali cada bisnaga que a empresa fornecia,
tipo, passava 2 meses ou 3 meses sem fornecer, e eu vi que se colocasse a quantidade que a empresa, né, que fornecia a bisnaga recomendava por aplicação, não dava o que a empresa fornecia. Então, era uma bisnaga, por exemplo, de 90 gramas, tinha que aplicar 2 gramas por cada aplicação. Eu fiz a conta e vi que não batia. E assim nós conseguimos desconstituir, né, essa ficha de entrega de IPI, e o juiz concedeu a prova pericial, nós reconhecemos ali que a atividade era especial e conseguimos a aposentadoria especial para o segurado, né? Então foi um caso bem bacana, porque foi de fato num detalhe no PPP que a gente conseguiu a aposentadoria para esse segurado. Então é de fato hoje detalhes, porque o juiz de fato ele vai querer conceder conforme está no PPP. Então é uma busca minuciosa ali de cada profissional, né, de procurar algum erro. E tem, né? Tem muitos erros ali no PPP. Então, procurar primeiro corrigir na empresa, se viu que a empresa já fez tudo que está ali, né? Que conforme está no laudo. E ainda assim o funcionário não preenche os requisitos, tentar brigar para desconstituir ele, fazer prova pericial, para tentar uma decisão favorável ali ao segurado, né? Duas situações, né? Então, é por isso que eu sempre gosto de frisar e eu gosto de bater em cima, e quem conversa comigo, eu gosto, cara, faz um planejamento previdenciário. Tem 40 anos ali, tem gente que queria saber quanto tempo falta para me aposentar, assim, faz um planejamento previdenciário. Porque nós que somos advogados, a gente sabe a dificuldade de entrar na justiça, demora, burocracia, perícia. Não é algo que a gente entra hoje, se tu quer se aposentar no que vem, tu já vai resolver a tua vida. Não é assim, demora anos, né? Então, por isso a importância, se você já pensa lá na frente de se aposentar e trabalhou em ambientes insalubres, perigoso, já começa a olhar agora, procure um advogado, faça um planejamento previdenciário. A gente não fala que é um custo, isso é um investimento, né? Você trabalha uma vida inteira para chegar nesse momento e conseguir, no final da sua vida de laboral, e querer se aposentar. Mas aí quando você chega lá, você fica mais 5, 6 anos às vezes brigando na justiça. Então, por isso a importância de se antecipar e fazer um planejamento previdenciário. E se você já está próximo de se aposentar, procure, ainda mais importante, né? Procurar realmente um advogado e já começar a procurar os seus direitos, porque demora, realmente não é de um dia para o outro que você vai conseguir essa aposentadoria. E ela é muito benéfica, né? Eu até queria que tu falasse um pouquinho do cálculo, como que é feito, e realmente do benefício, né, de uma aposentadoria normal para uma aposentadoria especial, né? Os cálculos também mudaram, né? É até importante falar agora nos cálculos, porque antes de 2019 bastava os 25 anos de atividade especial, né? Então, e a aposentadoria era concedida 100%. É uma briga até que hoje tem no Congresso novamente para pagar o 100%, né? Mas hoje não é mais o 100%. Ele é feito um cálculo diferente, né? Então, antes, os 25 anos de atividade especial, você já conseguia 100% da média contributiva de aposentadoria. Após a emenda constitucional número 103 de 2019, ela passa... Hoje tem uma regra de transição também, que quando tu soma a idade e o teu tempo de contribuição, se somar 86 pontos, tu também consegue se aposentar. Além da regra que eu passei antes de 25 anos e 60 de idade, né? Mas hoje ela vai levar a renda, né, da aposentadoria especial, vai ser de 60% mais 2% para cada ano que superar 15 anos de tempo de contribuição. Então, às vezes fica até meio enrolado aqui para o segurado que tá ouvindo, né? Mas não é o 100%. Então, ele vai chegar ao 100% num determinado número de anos de tempo de contribuição. Ele parte de 60% e mais 2% a cada ano a mais de contribuição que supere 15 anos, né, de tempo de serviço. Mas até é engraçado algo que tu estava falando, né, Jonathan, porque a gente fala que já é um mal do brasileiro, né, que ele deixa tudo para cima da hora, né? Então, ele espera o momento de fechar os 60 anos, talvez um dia antes, que ele está ansioso para se aposentar, mas ele nunca procurou antes para ver se conseguiria de alguma forma ou agilizar o seu benefício ou mesmo até tentar melhorar o valor da sua aposentadoria, né? Porque hoje leva-se em conta o tempo de contribuição, né? Então, quanto maior o tempo de contribuição, maior vai ser o valor do benefício. Então, quanto mais tempo de atividade especial ele conseguir reconhecer, maior vai ser o valor da remuneração. Então, por isso a importância de você ir atrás, né, de reconhecer essa atividade especial, porque reconhecendo mais tempo especial, melhor vai ser o valor do benefício.
Nós temos a regra de transição que, na verdade, antes de 2019 era permitido você converter o tempo especial. Foi algo que a gente não falou e que é bem importante, né? Então, até 2019 você tinha, por exemplo, 10 anos de atividade especial e você só trabalhou aqueles 10 anos, não tem mais tempo de especial ali além desses 10, você convertia ele para comum para se aposentar com tempo de contribuição normal. Só que daí esses 10 anos eles já se transformavam em 14 anos. Então, às vezes tem uma pessoa que trabalhou também um período na atividade especial e saiu da atividade especial, esse período ela ainda consegue ter um ajuste, né? Ele soma um tempo a mais, ele tem um reajuste de 40% em relação ao tempo comum. Então isso também é algo bem importante para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. E por isso a gente vê a importância de ter um especialista te auxiliando, né? Porque provavelmente se a pessoa vai direto no INSS, algum período não vai ser reconhecido, não vai ser usado no cálculo, ou o PPP vai estar errado. A importância de sim ir consultar um especialista, ver o tempo que falta, se está toda a documentação correta, se alguma situação pode modificar, porque inclusive a gente pode usar como exemplo, eu não tenho conhecimento específico, né, da área, mas de tanto a gente conversar, no caso, inclusive do trabalhador, a gente falou do ruído, mas também tem um trabalhador que trabalhava armado, teve um período do vigilante que conhecia com arma, outro sem arma, né? Então tudo isso, às vezes não é reconhecido no INSS, a pessoa precisa ajuizar uma ação para poder ser reconhecido, certo? Consegue falar um pouquinho? Até antes de 95, Jonathan, as atividades elas já eram reconhecidas por categoria profissional. Então era um período que as aposentadorias eram concedidas de forma mais fácil, né? Porque daí tu já sabia que de fato tu ia se aposentar como especial, porque se tu era pescador, tu já se aposentava, tu já sabia que ia se aposentar com 25 anos. Se tu era guarda, tu já ia se aposentar aos 25 anos, porque era por categoria, né? E com o tempo chegou à conclusão que não dava para fazer essa análise os motoristas também. Então, o simples fato de ser motorista já dá o direito à atividade especial, ou o simples fato de ser guarda já dá o direito à atividade especial. Então, até 95 foi assim. Então, as pessoas que trabalharam nessa época, elas têm o direito garantido ainda, né? Então, se tu trabalhou como motorista até 95, ou cobrador de ônibus, que também se enquadra, tu já tem o direito ao enquadramento como especial desse período, né? Ou mesmo guarda. Mas a partir dali, ele já começou a análise pelo agente nocivo. Então, a partir dali, tu já teve que começar a comprovar a exposição ao agente nocivo. Então, o motorista, ele já não consegue mais por categoria profissional, ele já tem que comprovar que, de repente, o ruído do ônibus é muito alto, né? E entre outros fatores ali, né? Então, via de regra, é o ruído. O motorista de caminhão, a mesma forma. O guarda que tu trouxe, né? Já seria pelo porte de arma. Então, se tu conseguir comprovar que a atividade de farta é perigosa, também teria direito ao enquadramento como especial, né? E assim permanece até hoje para todas as atividades, é assim. Então, um momento era por categoria profissional e a partir dali só por agente nocivo. Então, qualquer atividade pode enquadrar como especial, bastando você conseguir comprovar que ela é de fato prejudicial à saúde, né? Até tu tocou no pescador, a gente vive aqui numa região litorânea, né? Nossos familiares, amigos, clientes, a gente tem muito pescador, né? O pescador, para fins de aposentadoria especial, eles também têm esse direito e tem alguma diferença entre o artesanal e o profissional? Sim, sim. Para fins de aposentadoria especial, só o profissional mesmo, esse pescador embarcado, né? E via de regra também é pelo ruído. Alguns até pelo químico também, principalmente os que trabalham na casa de máquina, os motoristas, né? Também tem esse enquadramento, que eles já manuseiam a questão do óleo, né? Faz o abastecimento. Então, tudo isso acaba enquadrando ele pelo agente químico e também pelo ruído, que o ruído também das máquinas ali também é muito alto. Então, é muito comum a gente conseguir reconhecer a atividade ali do pescador como especial por conta do ruído e agente químico. E o artesanal não, né? O artesanal, de fato, é aquele pescador artesanal que vive da produção própria, né? Vive em regime de economia familiar. Esse não tem direito à aposentadoria especial. O pescador que ele trabalha também fazendo, a gente fala que é o gelador, né? Eu não sei se é esse o nome, posso estar errado aqui. É o cara que fica gelando o pescado, o camarão ali. E esse provavelmente também vai ter direito porque está em contato com o frio ali. Isso. Também vai ser feita a perícia da mesma forma. Se reconhecer que também a questão do frio, né? Está fora dos limites de tolerância, também é enquadrado como especial também. Agora, indo um pouquinho mais longe, hoje tem-se discutido alguma coisa para o caminhoneiro em relação à periculosidade, né?
E o motoboy ele já tem direito ao adicional de periculosidade. Hoje, se pegasse algum motoboy com tempo de contribuição necessário e tal, ele poderia, ser enquadrado como especial? Acho que é tudo questão de provas, né? Inclusive, nós tivemos uma prova aí recente aqui no escritório, nesse sentido, né? Fazendo perícia. É algo que ainda levanta muita discussão, né? Como eu falei, não é mais por categoria profissional, então tu tem que comprovar de fato o risco, né? Então ali no caso é o risco à atividade. Até a prova que nós fizemos parece que o perito não teve coragem de subir na moto para sair com o entregador, né? Então é algo que até está em andamento no escritório, a gente tem uma ação nesse sentido, né? Mas quem sabe pode abrir até um precedente aí importante também, né? Vejo que é uma atividade altamente perigosa se for comparada com outras e quem sabe seja algo para que seja regulamentado aí no futuro, né? Porque de fato é uma atividade muito perigosa, né? Não é insalubre, porque ela não, acredito que não causa nenhum tipo de doença ou dano à saúde de modo geral, né? Mas ao dano à integridade física da pessoa, sim, né? E nós temos aqui conversado e tem falado bastante da dificuldade, que provavelmente a pessoa vai bater no INSS com um pedido de aposentadoria, o INSS vai negar, ou ela procura um advogado do INSS negou. De que forma, de que caminho, né, que o trabalhador tem que tomar nesse caso? Eu decidi entrar direto, meu pedido foi negado. Que caminho esse trabalhador ele tem que seguir, né? Sim. Para aposentadoria especial, conforme eu até comentei aqui, o PPP ele é indispensável, né? Então é complicado ele ir direto no INSS porque ele teria que fazer uma análise do PPP, né? E muitas vezes esse segurado ele não tem esse conhecimento para olhar cada campo do PPP para ver se ele foi corretamente preenchido. Mas é um procedimento administrativo. O segurado ele pode pegar toda a documentação necessária e pegar todos os PPPs de todos os períodos que trabalhou em atividade nociva à saúde e dar entrada no INSS, fazendo pedido de aposentadoria especial. O pedido é até online, dá para fazer pelo meu INSS do segurado, juntar todos os documentos, né? Mas a gente sempre recomenda porque às vezes acaba perdendo um processo porque não instruiu ele corretamente. Quantas vezes a gente já teve que cancelar aquele pedido, ignorar um pedido que foi negado e entrar com um novo pedido, então já perdeu todo aquele atrasado que ficou para trás, só porque nós tivemos que instruir novamente porque o segurado não juntou o PPP de um período ou o PPP estava incorretamente preenchido, né? Então acaba que ele perde dinheiro, porque se tivesse entrado com o advogado desde o início, não tinha perdido esse atrasado que ficou para trás ali, né? Então é importante sim um profissional, principalmente nesses casos de aposentadoria especial. Ainda sobre a reforma, Alexandre, ficou do que a gente falou aqui, teve mais alguma coisa, mais alguma mudança importante que o trabalhador tem que saber, tem que ter conhecimento? Eu acho que o importante ali de fato é a questão da idade, né? Então ele tem que saber que ele vai se aposentar de fato aos 60 anos, mas há essa possibilidade, né, pela pontuação. E até uma coisa que eu não falei foi que tu precisa dos 25 anos de atividade especial e os 60 anos, né? Mas para fazer os 86 pontos, tu pode completar com atividade simples, basta que tu tenha os 25 anos de especial. Então, se tu tens 25 anos de atividade especial e tens uma outra atividade comum que tu trabalhou antes de entrar numa empresa insalubre, trabalhou mais de 10 anos, dá 35, e tu tens 50 anos, dá 85, tens 51 anos, já vai fechar os 86 pontos. Daí já dá o direito. Então, tu não precisa completar tudo com o especial. Tem que ter os 25 anos de especial. O restante pode ser com atividade comum, né? Por isso tem que fazer a simulação, de fato, né? Se eu trabalhei com um colega meu na mesma função e ele conseguiu essa aposentadoria, eu consigo usar o processo dele a meu favor também? Não sei se é algo importante a ser. Dá para utilizar, né? Dá para utilizar inclusive laudos, né? Lógico, né? Vai ver se de fato é a mesma atividade, se era o mesmo setor, porque se trabalhou no mesmo período, no mesmo setor ali, máquinas iguais, com certeza vai enquadrar, né? Porque daí no momento que foi feita a aferição lá pelo perito, ele viu na sala. É lógico que quando eles vão instalar esse microfone, né, eles colocam ali em um servidor ali dentro, um funcionário, né? Então ele fica andando ali nesse setor. Então quando enquadra do mesmo setor, porque às vezes a pessoa diz que não, é tudo igual, trabalhei no mesmo período, na mesma máquina, é tudo igual, e daí tu vai ver não é bem igual como ele diz, né? Então de fato tem que ver se é a mesma atividade, o mesmo setor, né? E via de regra ele vai enquadrar, porque o PPP vai ser basicamente igual, né? Porque é um único laudo para aquela atividade. Corte de solda, quem trabalha no corte de solda numa empresa de plástico que a gente estava citando,
vai ser todos os funcionários do corte de solda, não é um funcionário, né? Então, apesar do PPP ele vir ali no nome do segurado, ele é preenchido com base num laudo que daí é por atividade. Tu é impressor. Impressor, todos que são impressores naquela empresa vão conseguir se enquadrar e vai conseguir se enquadrar como especial. A gente conversou aqui sobre motorista, né? O motorista ele também tem direito ao especial, acontece isso também? Por qual motivo ele teria direito ao aposentadoria especial? E já começa lá atrás, a gente pega muitos casos aqui de pessoas que às vezes já trabalham há 20, 30 anos na mesma empresa como motorista, né? Então a gente vem por períodos, né? Então até 95 a gente já enquadra tudo por categoria profissional, que o próprio anexo lá da lei já caracteriza a atividade como especial. A partir de 95 até 97, o ruído já era 80 decibéis, então a gente também consegue reconhecer, porque a maioria dos ônibus supera um pouco 80, mas via de regra fica em 83, 84, então a gente ainda consegue caracterizar até 97 pelo ruído. Mas depois de 97, de fato, é uma dificuldade hoje reconhecer, porque tanto os caminhões quanto os ônibus eles estão cada vez mais silenciosos, né? Então, com ar-condicionado. Então, é cada vez mais difícil, de fato, enquadrar a atividade como especial, por conta do que não tem tanto ruído nesses carros. No caso, tem o operador de máquina, antigamente, né? Hoje as máquinas são com ar-condicionado. Tudo fechado. Mas ele, óbvio, ele consegue usar aquele período anterior, né? Isso, consegue. E lógico, né? Tem também as pessoas que trabalham com inflamáveis, né? Então, motorista com produtos químicos, produtos inflamáveis. Então, se conseguir comprovar a exposição, tu também tem direito à aposentadoria. Porque ele pode não ser exposto ao ambiente salubre, o ruído, por exemplo, mas o simples fato de ele transportar inflamáveis, tem direito adicional de periculosidade, já tem direito à aposentadoria especial. Tem direito então, também. Já uma vai se encaixar na outra. E mais uma coisa, até surgiu essa dúvida aqui. Trabalhei hoje, por exemplo, 10 anos no EMPLAC, fiz o concurso público para operador de máquina, passei também no ambiente insalubre, né? Vamos dizer que não é aquela máquina de ar-condicionado fechado, aquela barulhenta, aberta e tal. Tá. Ele consegue unir os dois tempos? Como é que fica nesse caso para ele? Fica. Vai somar também, vai sempre somar, né? Essas atividades especiais aí, até dar os 25 anos, né? Sem problema. Ele vai mudar de cargo, ele vai sempre conseguir comprovar que é especial. Legal. E beleza, vamos supor que eu consegui me aposentar, estou aposentado no especial. Se o trabalhador ele continua aposentado, trabalhando em ambiente insalubre ou periculoso, com periculosidade, né? Isso muda alguma coisa? Ele tem mais algum direito por isso ou não? Essa é uma dúvida frequente, teve uma discussão no judiciário, mas hoje está pacificado, né? Inclusive a lei já traz essa previsão. Então, se você se aposentou especial, você não pode permanecer numa atividade especial. Então, senão você vai ter o seu benefício suspenso, né? E daí ele é reativado quando você sair da atividade especial. Então, você não pode. Então, se for especial, você até pode continuar na mesma empresa, mas tem que pedir a mudança para algum outro setor que não seja insalubre, porque senão o seu benefício ele vai ser suspenso. Porque a função da aposentadoria especial é, de fato, olhar para a vida do segurado, né? Para a saúde dele. Então, já está se aposentando mais cedo para dizer, não, vamos tirar esse cara desse setor insalubre, porque senão ele vai morrer muito cedo, né? E se tu permanecer mesmo aposentado, não faz sentido, de fato, né? Então, como proteção aí do trabalhador, se aposentou como especial, tu tem que se desligar da atividade especial. Que legal, não sabia. E como é importante o trabalhador saber, vai que, né, a pessoa se aposentou, a gente acompanha muito isso, né? A aposentadoria não dá para pagar aí, para se manter e volta a trabalhar. Então tem que ter esse cuidado de não voltar a trabalhar em um ambiente salubre ou perigoso, num ambiente especial, que ele pode perder o seu benefício. É isso. O que geralmente os empregados fazem é isso, né? Quando ele quer permanecer na empresa, quer permanecer trabalhando na empresa, ele pede a transferência para um outro setor, um setor que não seja insalubre, né? Ou então muda emprego, muda um novo trabalho. Se não, vai ter que fazer a rescisão do contrato, né? Se ele quiser de fato a aposentadoria, se ele não conseguir ser remanejado para um outro setor, ele vai ter que ou pedir demissão, fazer um acordo com a empresa, né? Mas vai ter que se desligar. Ele nesse momento ele é obrigado a se desligar? Eu acredito que não, né? Se a empresa não remanejar ele vai ser obrigado. Ele vai ter que se desligar. Vai ter que se desligar. A empresa não tem a obrigação de dispensar ele, porque ele decidiu se aposentar e realmente é o especial. Que bacana, né? Então as pessoas aí, para quem está acompanhando a gente, são situações que também a pessoa vai tomar um cuidado também, né? Mas vai estar se aposentando numa tranquilidade.
E até com a aposentadoria, porque via de regra tu não quer pedir as contas por conta do fundo de garantia, Sim. né? Mas se tu se aposentou, tu já vai sacar o fundo de garantia. Então, se tu quer de fato a tua aposentadoria, tu vai pedir as contas, vai sair e Vai talvez receber a trabalhar no em fundo. outro emprego, né? E ou se conseguir ser remanejado dentro da empresa, vai ser remanejado ali Vai dentro. conseguir sacar do seu fundo de garantia, certo? Já indo aqui para o final, né? Foi um bate-papo bem longo, várias perguntas aqui me traria, doutor Alexandre. E para quem está nos ouvindo, né? Realmente, se ele quiser, que caminho ele deve tomar? Se ele está com essa dúvida, será que eu tenho o ambiente, trabalho realmente em ambiente perigoso? Será que no ambiente que eu trabalhei ou que eu trabalho atualmente eu tenho direito à aposentadoria especial? Qual o caminho que ele tem que tomar, né? Para que ele tenha conhecimento disso? E o que ele deve fazer, né? Sim, sim. Recomendo procurar um profissional da área, um advogado especialista em direito previdenciário e levar o PPP. Tá? Ele pode, não precisa ser para aposentadoria hoje, né? Mas ele pode especificar na empresa que é para fins de aposentadoria. Então ele já vai pegar esse PPP e levar para um advogado analisar. Então o advogado já vai conseguir fazer essa análise prévia para ver se ele vai de fato se aposentar no futuro e como especial. E já vai conseguir fazer, inclusive, essa análise, se é interessante já ajuizar essa ação, se vê que tem alguma discussão, esse período aqui ele não enquadra. Né? A empresa, de fato, fornece o equipamento de proteção, né? Tu acredita que o ruído lá é superior a isso aqui? A gente consegue, inclusive, comparar com outros funcionários, né? Ou, de repente, perícias que nós já fizemos lá dentro. Porque daí tem casos que já apareceram aqui que a gente fala, olha, nós já fizemos uma perícia lá e superou esse ruído que está aqui no PPP. Então, é possível a gente entrar, inclusive, utilizando essa prova já emprestada de outro processo nesse daqui, né? Então, por isso a importância de procurar um profissional para ver se, de repente, já é o momento de entrar com a ação, para, pelo menos, reconhecer, para, no futuro, já agilizar a aposentadoria, até como a gente já falou ali no início, né? E, inclusive, esse é o caminho para o trabalhador, né? E qual o recado que a gente dá para o empresário, né? Para o empresário que realmente tem um ambiente salubre, que fornece o PPP, né? O que conselho, assim, você acompanhando o dia a dia, sabe, a gente também é empresário, a gente sabe das dificuldades das empresas, né? E dizer que a função do advogado não é prejudicar a empresa, é somente comprovar que o trabalhador, né, trabalhava naquele ambiente e que o PPP ele deve ser preenchido corretamente. Eu acredito que se ele fornece a documentação administrativamente, ele não vai gastar com advogado, ele não vai sofrer uma ação judicial. Né? Qual a dica, assim, né? O doutor Alexandre, como especialista, como advogado também, a gente também assessora empresas, né? Qual a dica para o empresário nesse sentido, assim, que está nos ouvindo também? Já, como comentei antes aqui, né, já fizemos várias perícias em várias empresas e sempre né, as empresas muito receptivas e sempre colaboram, sempre tem um profissional, o técnico de segurança do trabalho, o profissional do RH, sempre acompanhando, né? Então, via de regra, as grandes empresas principalmente, elas já têm esse cuidado, né, de fornecer todos os fichas de equipamento de proteção, ele já imprime todos os laudos técnicos, o LTCAT, né, PPP, e isso de fato é o que ajuda o segurado, né? Um segurado que às vezes suou a camisa, né, que deu sangue pela empresa durante anos, né? Não atrapalha em nada na empresa, a empresa às vezes já paga até insalubridade, então o fato dela preencher corretamente, ela vai estar só ajudando ali um empregado que já ajudou bastante a empresa, né? Então a recomendação de fato, né, para que ela também, olhando pelo lado da empresa também, né? Se fornece um equipamento de proteção, preencha corretamente, né? Então, faça com que o segurado, o empregado assine sempre que receber, faça as trocas adequadas, ensine, né, esses empregados a utilizarem, porque daí é uma preocupação da empresa de fato com o empregado, né? Se tu está ensinando, tu está preocupado com a saúde do empregado, né? E não somente, vou cumprir a lei, eu tenho que fornecer aqui um abafador. Mas tu nem exige que ele utilize, né? Como a gente já presenciou em algumas empresas aí que dão um sapatão, mas não exige que o cara utilize. Enfim, né? E vários equipamentos de proteção aí que poderia estar ensinando a utilizar, fazendo as trocas adequadas. Então, esse é um ponto, né? Equipamento de proteção. E tu pegar as informações corretas do laudo e passar para o PPP é outra coisa que também é muito importante, porque a maioria dos indeferimentos são por conta do erro no momento do preenchimento ali do PPP. É lógico, né, que a gente pega aí, sabe de situações de empresas, às vezes, que
durante uma perícia desliga algumas máquinas para reduzir o nível de ruído. Então é lógico que isso aí não é nem ético das empresas, né? Não são das conhecidas que a gente referiu aqui, então não vou citar nomes, mas lógico que daí não é uma atuação ética da empresa fazer algo. O funcionário está ali se prejudicando por conta do nível de ruído, né? Pode perder a audição, e a empresa está simplesmente olhando o lado dela para reduzir de repente o pagamento de impostos, né? Então alguns adicionais que teria que pagar pelo fato dele exercer uma atividade insalubre, né? Mas eu acho que a honestidade, eu acho que tu ajudar o segurado, o teu empregado que está dando sangue pela empresa, eu acho que de fato é o caminho, né? Tu olhar para a saúde dele, né? Até porque a grande maioria deles trabalhou por anos na empresa, se dedicou, né? E ao final ali do trabalho ele só quer descansar, ter uma vida mais tranquila, poder ter a sua aposentadoria, que é o sonho da maioria dos trabalhadores hoje. A justa aposentadoria, né? Isso é. E até para deixar, eu vejo muito essa situação, muitas empresas sequer sabem o que é o PPP, muitos empresários, eles não sabem nem o que está no PPP. Às vezes ele sequer conversou com a empresa que fez o laudo. E às vezes a empresa que fez o laudo também, para proteger a empresa, também não bota algumas informações. Isso. Traz um laudo pré-pronto, sem as informações que de fato são do local do trabalho, né? Eu vejo muito isso, inclusive com colegas empresários, e realmente mas o que está lá no laudo? Às vezes vai lá o laudo, nem está descrito corretamente o ambiente de trabalho. Então, tomar esse cuidado realmente, até porque nos laudos, de segurança PPP, PCMSO, PPRA, todos esses vão estar ali questões de segurança, equipamentos, de que forma que deve estar o ambiente de trabalho. E ali, se você seguir o padrão, você vai estar dentro da lei, dentro das normas. Se algum dia houver uma ação, seja ela trabalhista ou qualquer outra que acontecer na sua empresa, você vai estar agindo da forma adequada, da forma correta, como um profissional, né, fez o laudo para você. E eu acredito que a grande maioria sequer tem conhecimento disso, né? E já indo para o final, tem algo que a gente não falou, Alexandre, que tu queria deixar para quem é um possível segurado especial? Alguma mensagem, algum recado, alguma dica? E agora, eu acho que já falamos bastante, né? Já está chegando no final aí, já faz umas 5 perguntas. Eu acho que o recado, né, final que eu gostaria de deixar, né, que advogar na parte previdenciária é muito prazeroso, porque tu vê a alegria das pessoas. A gente diz que a gente realiza sonhos aqui, né? Porque muitas pessoas têm o sonho de se aposentar, né? Muitos chegam aqui de fato com aquele sonho de se aposentar, e quando a aposentadoria demora muito tempo, aquela ansiedade, né, de conseguir se aposentar. E então o que nós estamos falando aqui de fato é essa coisa tu preparar esse momento que tu considera tão especial, né? Muitas pessoas se planejam antes, né? Organizam ali uma poupança, uma previdência privada, tem uma casa alugada, enfim, faz outros investimentos. Mas muitas pessoas, né, são muitos aqui os casos que aparecem no escritório, que a pessoa vai viver exclusivamente da aposentadoria. E ainda assim ela não se preocupa hoje em projetar uma boa aposentadoria, né? E o planejamento previdenciário que a gente falou aqui antes é justamente isso. Como que eu faço para ter uma melhor aposentadoria lá no futuro? Para quando eu me aposentar, eu ter um valor que de fato vá manter a minha qualidade de vida aí pelo resto da minha vida, né? E então a gente gosta de realizar sonhos, e às vezes as pessoas no momento de se aposentar estão com toda aquela ansiedade, porque chega aqui aos 60 anos para te resolver todo um histórico ali de atividade especial que a empresa não reconhece que é atividade especial, que tu vai ter que lutar na justiça, fazer perícia, então um processo demorado, conforme nós falamos antes, né? Então a pessoa deixa para cima da hora, quando já está naquela ansiedade, agora eu vou me aposentar, fiz 60 anos, já tenho 25 anos de atividade, só que tu tens aí uma jornada às vezes de mais 5 anos para reconhecer essa atividade como especial e conceder a aposentadoria, né? Então, a importância dele se preparar antes, então procurar um profissional para ele conseguir projetar essa aposentadoria. Porque senão, lá na frente ele acaba ficando frustrado, né? Porque ele procura um advogado e acha que ia se aposentar aos 60 e se aposenta só aos 65 ou 68, porque ele não se preocupou antes em projetar essa aposentadoria, né? Para tentar, de fato, se aposentar aos 60 e não aos 70, né? Como é em algumas situações, né? E, lógico, às vezes isso acaba provocando indeferimentos, porque daí até o advogado já fica naquela coisa, porque o segurado já está todos os dias
procurando ele, porque quer aposentadoria para ontem, e às vezes um caminho que era mais difícil, mais demorado, mas é o que ia dar o direito à aposentadoria, o advogado às vezes já deixa de procurar aquele caminho e vai num caminho que é mais rápido, né? Porque muitas vezes o trabalho do advogado é ele buscar a melhor estratégia, né? Há um tempo atrás, antes de 2019, por exemplo, a gente tinha a possibilidade de entrar na Justiça Estadual e na Justiça Federal. É algo que às vezes fica meio complexo aqui para quem está ouvindo, né? Mas existiam 2 caminhos que a gente poderia tomar para requerer uma aposentadoria. Justiça Estadual, algo mais lento, mas é onde a gente conseguia essas perícias nas empresas, onde o PPP era negativo, que a gente já sabia que se entrasse com aquele PPP a gente ia perder. Então a gente entrava na estadual porque lá o juiz dava esse direito a fazer uma perícia. Só que quando o PPP estava todo corretamente preenchido, a gente não entrava ali porque era mais demorado, a gente entrava na federal, que já sabia que o juiz ia conceder, porque o PPP estava corretamente preenchido, né? E o segurado ia se aposentar antes, porque era um processo que tramitava mais rápido, né? E daí, às vezes, eu me deparava, por exemplo, teve um caso aqui bem bacana que apareceu no escritório, até um funcionário também da Implac, que ele entrou com uma ação, né, com outro escritório, e acabou perdendo, porque ele pegou essa via mais rápida, né? Às vezes até olhando para o segurado, vou entrar aqui porque é mais rápido, e acabou perdendo, ele não ganhou a aposentadoria especial dele. Aí ele veio depois aqui no escritório, né, falou assim, cara, sinceramente que eu teria entrado aqui na estadual porque o teu PPP de fato não está ajudando. A Implac diz que esse setor aqui não é insalubre, então aquele juiz lá ele não dá perícia, então por isso que tu perdeu. Se a gente entrar aqui, talvez a gente até consiga reverter essa situação. E foi algo bem bacana porque nós conseguimos reverter aquela situação que ele perdeu lá, a gente conseguiu todo atrasado daquele processo, né? Mesmo processo que já tinha transitado em julgado, porque lá eles só discutiram a questão do ruído, nós conseguimos trazer para o agente químico e conseguimos aí ganhar essa demanda por conta de outro agente, mesmo uma ação que já tinha transitado em julgado. Então foi uma decisão aí que até a gente sempre fala para os nossos clientes, porque é uma decisão que contrariou, né? Que os juízes começaram a decidir nesse sentido, dizendo que quando é outro agente nocivo, em que pese o trânsito em julgado, né? Seria possível, e nós reconhecemos, o cliente, lógico, ficou muito contente, porque recebeu todo aquele atrasado, então foi algo bacana. Mas só para dizer que quando tu deixa muito para cima da hora, às vezes até o próprio advogado ele fica sem ação, querendo fazer o mais rápido e não o que seria o caminho melhor para o segurado, né? Só para tentar agilizar o lado dele, porque ele não tomou esse cuidado antes. Se a gente fosse falar sobre o trânsito julgado, dava mais um podcast aqui hoje, né? Eu sei. Mas é isso aí, doutor Alexandre. Obrigado novamente, né, pela tua presença, pelo teu conhecimento, pelo esclarecimento para quem está nos ouvindo aí no podcast. Espero que vocês tenham gostado, que ouçam. Se vocês gostaram, compartilhem, mandem para os seus colegas, para que as pessoas tenham conhecimento realmente, porque é algo complexo, né? E se tu deixar aí para o momento da aposentadoria, vai dar um trabalhão, né? Muito obrigado para quem estava nos ouvindo aqui. E até o nosso próximo podcast. Até a próxima.